A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 12 desse quarto trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a sociedade e o meio ambiente. Vamos observar na cosmovisão cristã a necessidade de entender o papel do cristão diante do meio ambiente. É claro que você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, deixa teu likezinho também. É muito importante você lembrar que nós estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, que é professor da Escola Bíblica Dominical, a dinamizar ainda mais as suas aulas. É claro que esse trabalho do Facilita tem disponível aulas e materiais para professores de adultos e jovens. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adolescentes, onde nós estaremos trabalhando sobre esse tema, sociedade e o meio ambiente. Vamos observar na cosmovisão cristã a importância do cristão diante do meio ambiente. Qual é o nosso papel cuidando da natureza, de tudo aquilo que foi feito por Deus. É claro que para iniciar bem nós precisamos de algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Salmo 104, versículo 1 ao 35. Leia esse texto com os teus alunos. Leia também o destaque da lição, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deixa Deus te usar da Escola Bíblica Dominical, seja um instrumento para a glória do nome do Senhor, e que a tua EBD seja uma bênção, em nome de Jesus. Parar para pensar sobre o papel do cristão diante do meio ambiente também é entender que a próxima geração, essa geração que irá surgir, infelizmente vai receber um legado terrível, um legado de devastação, por causa da falta do cuidado com o meio ambiente. É claro que isso também é resultado do pecado, que é gerado no coração do homem. Outro detalhe que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus, que mesmo observando essa devastação que existe no meio ambiente, como cristãos devemos agir de uma forma diferente, a partir do Evangelho, a partir da cosmovisão cristã, como testemunho de Cristo, honrando a Deus em tudo. E honrar a Deus em tudo também é cuidar da natureza. E existem pontos importantes que são fundamentais também na cosmovisão do cuidado com o meio ambiente que fazem parte da visão cristã. Que pontos são esses? O primeiro é o entendimento que o mundo foi criado por Deus. E o mundo foi criado como parte da bênção de Deus para os seus habitantes. E como servos de Cristo também devemos preservar esse mundo com cuidado, testemunhando de Cristo também. Porque nesse mundo também será estabelecido o reino de Deus no milênio. E é importante você observar a leitura do Salmo 24, versículo 1. Outra consideração que você precisa entender estudando sobre o meio ambiente e o papel do cristão é que o mundo funciona conforme as leis que Deus estabeleceu. O mundo natural funciona a partir das leis de Deus. E como cristãos precisamos entender que na soberania o nosso Deus criou todas as coisas e nos orienta a cuidar também. Não é à toa que em Gênesis 1, 26, ele nos criou com um propósito. E esse propósito é exatamente estabelecer vida sobre a terra. Outro detalhe, outra consideração que precisamos levantar estudando sobre o meio ambiente é que o ser humano é único e precisa do planeta também criado por Deus para sobreviver.
E aqui também existe algo que você precisa deixar claro. É óbvio que aguardamos a vinda de Jesus como Igreja de Deus. Mas como Igreja de Deus, enquanto o aguardamos, devemos preservar a natureza, cuidar da natureza, do meio ambiente, até que Cristo venha. E é importante também parar para pensar que o mundo e o meio ambiente também foram afetados pelo pecado. Por causa da queda da humanidade, o mundo agora passa a sofrer, passa a gemer por causa dessa condição do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 20 até o 22. Leia esse texto com os teus alunos. Eu espero estar te ajudando até aqui. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, o primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a devastação do planeta. Nós estamos vivendo em uma realidade em que o mundo está sofrendo. Essa devastação se inicia por conta da queda gerada pelo pecado. E ao ponto dessa consequência da queda mudar exatamente o meio ambiente. Isso está presente em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. Essa mudança do meio ambiente foi causada por causa do pecado. E Romanos capítulo 8, versículos 20 e 22 também traz essa visão para a gente entender que o mundo hoje sofre por essa consequência. O mundo está ardendo em febre. O meio ambiente também. E o resultado dessa devastação do planeta também é gerado no coração do homem que está em pecado, que busca, por ganância pessoal, retirar os recursos naturais para estabelecer os seus patrimônios, como está presente em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. E olhar para esse tema é entender exatamente sobre o nosso papel agora como cristãos, como servos de Cristo. Na visão antropocêntrica, nós entendemos que o homem é colocado agora no centro. Nessa cosmovisão, destaca-se que o homem ele tem a solução para resolver os problemas que são causados no meio ambiente. Pegando esse fio aqui, nós vamos entender que é responsabilidade do ser humano cuidar do planeta em que habita, porque neste planeta também nós vamos receber diversas promessas de Deus. Quando nós olhamos para o texto bíblico que aponta para um futuro escatológico nesse mundo aqui, presente em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, nós descobrimos exatamente que tem um futuro bom para a Terra. Um futuro de restauração no reino de Deus. Esse reino de Deus é o reino futuro de Deus no milênio sobre a terra. E esse reino traça um período de restauração. E é por isso que na cosmovisão cristã a gente precisa entender que nós implantamos o reino, esse reino futuro agora, no nosso testemunho, no nosso cuidado com o planeta, em descartar o lixo no lugar certo, em ser educados com o meio ambiente também. Em Apocalipse 21:3, o próprio Deus testifica na palavra que Ele estará conosco nesse mundo vindouro e nós seremos o seu povo. E é por isso que precisamos ter esse olhar ecológico também, sobre a natureza, no cuidado, em Cristo, com toda a dedicação. Avançando, espero estar ajudando você, contribuindo contigo. Se eu estou te ajudando, comenta aí. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a questão do lixo. Quando você observa na Bíblia, olhando só para o Antigo Testamento, se você observa só o Pentateuco, o que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Só no Pentateuco, Deus orientou Moisés a escrever leis que orientassem o povo com o descarte do lixo, com o cuidado com o meio ambiente, quando a nação de Israel estabelecesse acampamento. Para você ter ideia, quando nós lemos de Êxodo, capítulo 20 até o 24, nós vamos perceber leis específicas que Deus estabelece para o povo com o cuidado um para com o outro e também com o meio ambiente. O livro de Levítico, por exemplo, incentiva-nos a ter um cuidado, até mesmo na adoração a Deus, no serviço e no cuidado com as coisas da terra aqui. Em Deuteronômio 23:13,
Há uma orientação, por exemplo, até mesmo para ter o cuidado com o banheiro. A própria Bíblia traz uma orientação sobre o descarte do lixo. E aqui nós precisamos, como professores, demonstrar para os nossos alunos a nossa responsabilidade social no cuidado com esse mundo presente, para não deixarmos um mundo destruído para a próxima geração. E o futuro que Deus estabeleceu, escatológico, é vindouro, mas é um futuro também que precisa com que você se preocupe com esse mundo no processo dessa restauração, testemunhando de Jesus. Ao ponto da Bíblia testemunhar que no futuro escatológico a terra será restaurada. Mas a Bíblia também traz essa responsabilidade para hoje. Nós, como cristãos, devemos agir agora, não pensar em uma escatologia escapista que joga fora a tua responsabilidade como servo de Cristo em dar o testemunho, em jogar o lixo no lugar certo, em descartar as coisas no local certo e correto, para poder utilizar a desculpa de fazer coisas más agora. Como cristãos, você deve dar o testemunho para a glória de Cristo também como exemplo em sociedade. Finalizando, o terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Amigo de Deus e da natureza. Observe que quando Deus criou todas as coisas, ele criou um jardim de forma perfeita. Criou Adão como amigo também da natureza, ao ponto de Adão exercer um ministério muito lindo de colocar o nome em todas as coisas criadas. E nós que somos cidadãos do céu, como está escrito em Filipenses 3:20, também temos que dar o nosso testemunho aqui. E o nosso testemunho não nos tira a responsabilidade de cuidar também do meio ambiente, da natureza, para desfrutarmos de toda a beleza de Deus. Deus também se comunica teologicamente falando, se revelando pela natureza. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma viagem, de ver uma paisagem e naquela paisagem você testemunhar realmente isso foi feito por Deus. A própria natureza também comunica a glória de Deus. E aqui nós precisamos entender que o Espírito fala de forma também demonstrando-se no meio ambiente, que ele fala conosco de uma forma poderosa e especial. As nossas atitudes também demonstram o nosso papel em glória, o nosso papel em sermos servos de Cristo. E nesse futuro escatológico do reino de Deus estabelecido aqui no milênio, desfrutaremos mais uma vez do verdadeiro jardim. Que Deus em Cristo abençoe você. Eu espero ter contribuído contigo, esclarecendo essas dúvidas sobre a aula de hoje. Feliz Natal! Claro, vou pedir a você, deixa a tua mensagem aí, comenta, tá? Por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram, posta nas tuas redes sociais também, manda no grupo de WhatsApp, Telegram de todo mundo. Quero trazer um texto que vai te ajudar a entender ainda mais sobre esse assunto que estamos trabalhando hoje com você. Tem uma dica de leitura que eu quero apresentar para você. Esse texto é da Fonte Editorial, um texto do Josias da Costa Júnior, O Espírito Criador, Teologia e Ecologia. Esse material pode te ajudar muito a entender sobre esse tema. Gente, um beijo no teu coração. Eu te aguardo por aqui na última aula do trimestre, lição número 13, que vai tratar sobre o tema Vivendo para a Glória de Deus. Até lá, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.